Hoje é terça-feira, então é dia de live. Hoje eu recebo o meu querido amigo e professor Ivo Irã para nosso segundo encontro dessa temporada, né? Da outra vez ele falou sobre barras de Access, né? Uma hipnoterapia e barras de Access. E hoje ele vai falar sobre utilização da radiestesia no processo terapêutico, que aliás é um curso que ele dá muito interessante, porque eu já fiz, e vai ser bem interessante vocês participarem. Tá? Sejam todos bem-vindos. Vou acertar a luminosidade aqui do meu celular, que está muito escuro isso aqui. Aí. Pronto. Acho que agora melhorou. Como estão todos vocês? Oi lá, Nara, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu achar aqui o artigo para ler para vocês. Vocês verem que bonitinho que é. Ih, pifou aqui o negócio? O que aconteceu? Hoje ele não está de bom humor. Vamos ver aqui. Hoje ele não quer me mostrar nada. Vamos para a galeria. Vamos lá. Oi, Vólia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, querida? A correria boa, saudável, cheia de novidades. Eu acho que o meu convidado chegou. Aprovando você, adicionando. Isso aí. Só um segundinho que você já entra. Hello! Comment ça va? Tudo bem? Vou botar volume aqui. Gente, digam aí como estão nossas imagens. Deixa eu só acertar, acho que minha câmera está torta aqui. Aí. Como estão nossas imagens? E bom. Oi, Nenão, tudo bom, querida? É um prazer em tê-la aqui com a gente. Ivo Irã, vou te pedir que se apresente, que o meu celular aqui não quer mostrar seu currículo, ele está de mal comigo Tá hoje. de mal, o currículo tá. É, O currículo acho que tá não quer defasando, abrir, por isso. sumiu com um monte de foto daqui. Ah, então, meu nome Então, é. fale um pouco aí da sua trajetória. Muita Vamos, gente que está vamos. presente não assistiu a sua anterior, né? Aham. E isso é legal. Então, Oi, meu Nelma. nome é Ivo Irã, Pode falar. eu sou de Curitiba. Eu tenho graduação em administração, direito, mas eu fui para especializações da área holística. Eu tenho especialização em saúde e bem-estar, tenho especialização em terapia regressiva, tenho outras especializações, psicologia jurídica, e me dediquei à área de terapias. Então, eu tenho cursos de florais, cromoterapia, e N outros cursos, assim, né? Muitos cursos de hipnose nacionais e internacionais. Então, eu fui convidado. Reikiano, Oi? reikiano. Reikiano, formado pela professora Sandra. Tenho que agradecer o convite por esse espaço aqui. De hoje eu venho falar um pouquinho, sim, uma pincelada sobre radiestesia e radiônica, né? O uso da radiestesia nos processos terapêuticos, como trabalhar com isso, com essa ferramenta tão interessante, e assim, eu posso dizer, uma ferramenta tão antiga e a gente vem Antiga, né? utilizando até hoje, né? Então, Surgiu em que ano, mais ou menos? assim, eles têm relatos de 2.000 anos antes de Cristo, porque eles já acharam também pêndulos radiônicos nas pirâmides, mas eles acham que os chineses, antigos chineses, já usavam a radiestesia na busca de água. No Museu Egípcio, aqui no Museu Rosa Cruz,
tem as réplicas Sei. dos pêndulos que foram encontrados nas pirâmides. Eles têm as réplicas lá, são Preciso muito voltar a interessantes. visitar lá hoje esse lugar com outro olhar agora. É muito interessante, assim, você vê as peças lá, assim, então, nossa, já existia isso, os antigos já tinham essa percepção dessa energia. Os romanos, quando iam nas suas batalhas, alguma coisa, ou tipo fundar novas cidades, eles se utilizavam da radiestesia para ver os lugares mais propícios, com a energia melhor para eles seguirem em Campana, né? Então, eu acho que isso é bem interessante, acho que é algo que a gente tem que olhar com bons olhos também, porque faz uma trabalhar com energia, a gente que é reikiano. Então, é algo que você possa somar com o teu trabalho energético, né? Então, acho que vem agregar tudo, Certo. pode agregar. Pode sim. E eu acho que o Moisés deve ter encontrado também água com o cajado dele, né? O cajado é o... Cada um tinha o seu, vamos dizer assim, a sua ferramenta, né? Porque A muitos forquilha, deles né? sabia a forquilhas, eles tinham as forquilhas, né? Então, que muitos dos Aham. radiestesistas falam que quando você está bem estudado, bem conectado, você já não precisa mais nem do pêndulo para responder as perguntas. Os movimentos das mãos propriamente começam a fazer o movimento do sim ou não. É como, você que foi minha aluna de barras, sabe aquele movimento do leve, pesado, que o corpo faz. Então, o corpo se torna um pêndulo também para a gente trabalhar, né? Sim. Da cinesiologia, né? Nós tivemos a Teresa é, aqui me dando uma entrevista falando do tônus, né? Do braço, né? Onde Sim, se sim. faz o trabalho da cinésio do 3-in-1 Concept só com a resposta muscular, né? Muito sutil. Isso. Olha que A legal. gente, então, eu digo que o corpo trabalha muito e os movimentos do pêndulo são os Sim. movimentos ideomotores. Então, são movimentos inconscientes que você faz trabalhar. Tem uma técnica de hipnose do Bob, não vou lembrar sobre o nome dele, que ele usa, ele chama de swan, que é um cisne, né, que faz com a mão, e os movimentos Uhum. involuntários que dão a resposta para as perguntas que você faz para o paciente. Então, essas respostas você também pode ter com o pêndulo, né? Tem os pêndulos aqui. Então, você vai trabalhando com o pêndulo e o pêndulo vai respondendo de acordo com os movimentos ideomotores, respostas que você tem no teu inconsciente, né? Você tem a questão, o que teu inconsciente está preparado. Eu tenho utilizado muito em consultório para o trabalho terapêutico, para descobrir as melhores terapias para o paciente. Se ele precisa de Sim. regressão, se ele precisa de constelação, se ele precisa de um reiki, quais os gráficos utilizar com ele. Então, eu acho que está sendo bem produtivo hoje trabalhar com essa ferramenta, né? Sabe que eu uso também, né? Antes da iniciação do reiki. Uhum, o pêndulo para ver como que está a energia da pessoa, né? E Então, estou usando de internet, inclusive. ah, é? Foi a minha inovação agora. E eu acho que, por exemplo, eu atendo mesa radiônica pela internet, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar, citar o testemunho, como fazer o testemunho. Então, eu envio até florais pela internet para a pessoa, né? Então, eu acho que tem Tudo é essa possível energia, a hoje. pessoa tem Fitoterapia, né? essa capacidade energética de receber como que eu posso, essa vibração, né? Vibração. Sim, vibração. Bom, mas continue. Então, fale um pouquinho da história. Você estava falando, então, do Egito, né? O É, Egito, que daí uns dizem que é mais antigo quando pelos chineses e tudo meio, eu digo que foi acontecendo também, muitas coisas foram acontecendo juntas. E daí, sei. mais tarde, também os castelos, os grandes castelos da Europa, eles chamavam radiestesistas para localizar as fontes de água para serem os melhores pontos de construção
onde tinham as minas de água para construir os castelos, que eram todos aqueles campos abertos na época, né? Então, sim. eles se Uhum. utilizavam dessa ferramenta. Conta-se que Maria Antonieta, para construir Versalhes, se utilizou de um radiestesista, né? Então, é, conta-se muito no Brasil, também conta a história que, no princípio, tudo foi lá 1900, final de 1800, 1900, também para procurar minas de água foi utilizado a radiestesia. Então, acho bacana isso, né? Uma coisa tão Então antiga, é algo antigo mesmo. bem antigo e está, vamos dizer assim, Funcional, né? tá Funcional. com funcional e continua. Vira e mexe, o pessoal é aquela coisa, às vezes dá uma baixada e daí tem um up de novo a história, né? Então, o Sei, pessoal às vezes se esquece um pouco, deixa de lado, não, mas esse negócio funciona, né? O funciona. próprio, vamos falar de uma coisa mais assim contemporânea. Quem não tinha uma tia, uma avó, uma mãe que pegava uma agulha com um fio de cabelo para saber se ia ter a pessoa grávida ia ter um filho menino, filha menina. Então, Sim, é isso, eu tinha esquecido. e você vê Tinha que era esquecido disso. popular isso, era. Daí eu falo, era crendice? Não, era uma crendice funcional, como você diz, era um movimento ideomotor, conexão da pessoa dos antigos, vamos falar assim, benzedores, rezadores, né, que faziam a Sim, conexão com o outro e faziam essas leituras na aliança, o fio do cabelo na aliança, uns faziam com pulseiras, então era uma conexão. Eu digo praticamente metade da população assim já teve contato com alguma forma de algum contato. radiestesia, né? A Com pessoa não certeza. lembra disso, mas isso era radiestesia, movimento ideomotor com algo pendular, né? Ou aliança, um pingente e principalmente agulha. Antigamente usavam muito agulha no copo d'água, que era o elemento etérico que fazia a conexão com a outra pessoa, né? Então, Uhum. acho bacana essas histórias assim que a gente Eu tem, também gosto. que É lembra. até para a gente ver que não é uma coisa, né, que alguém inventou assim sem base nenhuma, tem toda uma fundamentação histórica, né? E Histórica. tem pesquisas também feitas, né, sobre isso. Então, é. Eu tenho paixão pelo pêndulo. Eu tenho alguns vários, né? Um dos quais o meu lindo negro, você que me deu, né? Não, O Ionix. ele escolheu você, lembre-se que era a prova do Foi, curso, né? Era a prova do foi, curso. Então, foi. eu digo assim, eu tenho a minha caixinha com vários, né? É, Mostre, tem. mostre. Esse que você Daqui estava a pouco eu mostrando é mostro. aquele egípcio que tem o chumbinho dentro? Esse aqui é o que eles chamam Vale dos Reis. Eles Uhum. falam da utilização do pêndulo de madeira porque ele é mais fácil de ser Aqui limpo. mais alto. Exato. Isso. Ele tem um chumbinho, Tá. né? Ele é entalhado. Esse também eu ganhei do presente de um professor. O que que eu posso dizer dele? Eles falam que os pêndulos de madeira têm uma certa linha de professores pela facilidade de limpar. Você utilizou com o paciente, você só passa num paninho preto, o pêndulo está limpo. Um pêndulo de pedra, de cristal, eu gosto muito de utilizar, por exemplo, para saúde, mensuração de saúde, quartzo verde. Ele já tem que Hum, demora um pouquinho mais a limpeza, porque eles falam assim que tem feito da energia que foi utilizada. Daí eu falo para o pessoal assim, mas tem um vasinho de planta com terra e põe o vasinho. Só que assim é uma coisa temporária. O ideal é pôr na terra, solo, contato terra, né? terra. Aterramento, terra Aham. mesmo, vibração energética, né? Então, eu digo que temporariamente o vasinho de flor é só para essa energia que foi trabalhada não se dissipar, não pular para outras coisas, assim. Então, ponho a energia em Sim, terra e contaminar depois o outro, né? eu Ou faço você a mesmo. limpeza do cristal, né? Tem gente que
abomina a ideia do cristal, mas assim, quem trabalha com energia, que conhece as forças dos cristais, eu acho que tem uma energia. Eu gosto, por exemplo, prosperidade. Eu gosto muito de utilizar um pêndulo de citrino, que é pedra de prosperidade. Então, Sim, eu acho sim. que tem que ter Citrina é pirita, né? a Normalmente. pirita, tem que ter Uhum. o trabalho. Deixa eu ver se eu É. acho de citrino aqui. Eu tenho outros de madeira aqui. Tem esse. Deixa eu ver. Ele Mais alto. Aí. Ai, que lindo esse. Parece um peão, parece um peão. Esse é né? As crianças brincavam. antigamente. Então, eu Lindo, assim, lindo esse. tem gente, cada um coleciona alguma coisa. Eu comecei a colecionar pêndulo porque eu pensei assim, cada vez que eu vou numa cidade, em vez de comprar uma lembrança, eu compro um pêndulo naquela cidade. E isso, assim, Sei. me agradou muito, né? Deixa eu ver aqui. Aham. É, esse aqui Citrino. também é de Ai, que quartzo. lindo. Levanta, levanta, levanta. Levanto. Aí, aí. Ah, é quartzo verde também? Esse é quartzo verde. Esse é citrino. Esse eu trabalho em mesas Citrino, de amarelo. prosperidade. A gente vai falar daqui a pouquinho de Ah, mesa de prosperidade, das mesas, né? Então, sim. então eu não sei se eu vou conseguir mostrar minha caixinha. Vou tentar erguer minha caixinha. Eu tenho um porta-joia de, não sei se tá. Nossa! Ai, que Esse, lindos! esse é só um Nossa, andar, um mais cara. lindo que o outro. Deixa eu Ah, pegar o. Esse assim são ai, quero uma objetos. foto disso depois. Vou pegar. A foto desse seu porta aí. Olha, de cristal, listado, tem um verde, um Então, bola. tem Nossa, um tipo de pêndulo específico que eles chamam pêndulo testemunho. sei. Que esse aqui, por exemplo, Ah, você quer fazer um tratamento com um animalzinho de estimação, uma pessoa à distância, você abre, sei. ele tem um compartimento, eu abri a tampinha, ele tem um Ah, aquele que compartimento, abre. então Você coloca dentro. você põe a unha de uma criança, você põe fiozinho de Mas é um cabelo, pedacinho pelo, dela, né? Não precisa arrancar inteira, né? não precisa arrancar, igual eu brinco. Não precisa, antigamente eu dizia assim, não precisa colocar gota de sangue, não precisa colocar o sangue para já está partindo para outro tipo de Senão dá trabalho. mal entendido, né? Já vão achar que você é exorcista. Já. Mas eu acho assim que quando, principalmente, eu vejo na parte do reiki para os animais, né? Então, meu Hum, cachorrinho tá moado, tá? Você colocar, a pessoa te leva um chumacinho do pelo, você coloca, e num gráfico dos chakras do cachorro, você ir ali perceber aonde que você tem que trabalhar mais, o que que você tem que energizar mais daquele animalzinho. Então, eu fica acho que bloqueado. é Uhum. o que está bloqueando aqui. E, e a gente fazer o desbloqueio dos chakras dele. Então, eu acho Através muito do pêndulo. bacana isso, assim, né? A Cláudia falando que é literalmente o porta-joias, bem isso mesmo. Eu coloquei o porta-joias É porque assim. era a parte mais fácil de colocar. Eu comprei um em Camboriú, Ele é esse, prático, né? Porque é aberto e eh, forrado, não risca as pedras, não machuca. esse aqui ele é leve, né? É só assim, eu comprei para Pedra coleção. da Lua? Na verdade, não. Ele é uma resina, só que ele tem o pigmento que Ah, brilha no escuro. Esse aqui brilha no escuro, ah, daí. Então, tipo de. entendi. Mas eu tenho vários Fluorescente, alguma coisa assim. fluorescentes. Eu tenho Aham, uns. Por exemplo, esse aqui eu já não gosto de utilizar, é uma ametista. Ele é um pêndulo muito bonito. tá. Mas eu não gosto de utilizar porque ele tem esse metal em volta, e esse metal ele pode trabalhar com uma antena puxando uma informação que não é verdadeira. Ele tem Ah, muito pode metal que distorcer um pouco. distorcer a Uhum, informação. tá, Então, faz sentido. para sintonizar o povo aí que não conhece, né? Então, radiestesia, o termo radiestesia vem do latim, né? Rádios, que seria radiações, e a estese, sensibilidade.
Então, radiestesia seria uma forma de medir essa sensibilidade às radiações. Então, como que a gente utiliza? A gente utiliza através dos pêndulos, né? O, os objetos mais comuns da radiestesia. Pêndulo. Antigamente eles utilizavam uma forquilha. Utilizam até hoje. Hoje já existe ela de metal, né? Para Sei. procurar água, procurar pessoas, objetos perdidos também, né? Então a forquilha, hoje ela é de metal. Daí tem Ah, é? tem de metal. Esse Eu não aqui, lembrava que você falou isso. Ah, esse daí, tá. Aham, agora esse entendi. aqui Esse é eu conheço. para medir a aura, para saber a largura da aura. Você coloca por cima da mão e ele vai aproximando ou afastando de acordo com o teu campo áurico. Então, a gente fala que tem que ter em torno de 5 a 20 centímetros o campo áurico, né? Então, a gente percebe o que, que a gente tem que fazer para melhorar, fazer a limpeza de chakras, trabalhar o reiki, para aumentar esse campo áurico, para ele ficar. Entendi. E quanto mais você utilizar esses tipos de aparelho, mais você vai pegando essa sensibilidade. E esse aqui também é para medir a sensibilidade, se chama-se Dual Rods. São duas varetas. Ah, você segura um em cada mão. Oi? Tá bom? Segura um em cada mão. Isso, segura um em cada uma. E assim, ele vai nos chakras. No chakra coronário, ele tem que ficar alinhado, paralelo. No chakra coronário, é o único chakra que você coloca, ele cruza. Imediatamente. Imediatamente. Se você Ah, desce, se tiver equilibrado, se ele tiver em paralelo no coronário, está em tá desequilíbrio. desequilibrado. Você Ah, começa a descer, os chakras estando equilibrados, automaticamente eles assumem a posição paralela, frontal. ah, E se ele abrir mais, é que está exagerado. Se ele fechar, sei. está subativo. E também, então, Ah, é um tá precisando ser instrumento energizado. para trabalhar. Se o teu chakra está. Injeção. Se precisa. O equilíbrio, né? Então você passa isso. Eu gosto de utilizar com o pêndulo. Eu faço a leitura com o pêndulo, chakra a chakra, para fazer Uhum. o desbloqueio do ponto de desbloqueio. Outra ferramenta que eles utilizam em radiestesia é uma ponteira. Porque às vezes você está trabalhando numa mesa, ele Tá, parece uma caneta é uma caneta de latão. metal. Então, às Uhum. vezes, assim, você está trabalhando com uma prancha, e com uma mão no pêndulo e a outra você só aponta se esse chakra está equilibrado. E você fica com a outra mão no pêndulo. Então você vai fazendo os questionamentos do corpo Hum. com essa ferramenta. Então você está conectada na mesa com a ferramenta, né? Então o pessoal Tá. utiliza Pode bastante dizer que é uma leitura? para fazer uma leitura. Então fica com Uhum. uma mão na mesa conectada e a outra mão com o pêndulo respondendo, para não ter que medir cada vez e E essa curiosidade que você falou aí dos pêndulos, eles se cruzarem no chakra coronário, tem alguma explicação, alguma colocação para isso? então, eu peguei essa É interessante, informação, acho que né? foi no livro da. Você levanta, ele já vai cruzando. Eu não sei Não se é foi que por demora, é idade, porque instantâneo, né? assim, eu sempre media nas pessoas ele Ah, cruzava. Daí eu achei num livro isso falando. Eu não lembro de quem que é o livro, acho que é Doriana Tamburini. E ela fala que todos os sei. chakras eles são paralelos. Não sei se porque é a soma do turbilhão e daí dá uma energia mais trabalhada, mas todas as pessoas, mesmo antes que eu media, antes de conhecer essa informação, eles se cruzavam na cabeça e eu não entendia por quê. Eu achava que era um desequilíbrio. Não, agora eu sei Ah, que o chakra, a hora é que o passa correto. no, no coronário, e é assim, é uma ferramenta muito bacana
de ter em consultório, assim, para essas medições. Claro, o Sim. pêndulo faz, porque o pêndulo, além de medir, já corrige. Mas, assim, quem quer Sim. aprofundar, quem quer conhecer, quem quer ter esse a mais, assim, como Sim. ferramenta, pode ter, assim. É, eu É como... só uma pergunta mais. Fale. E no chakra básico acontece o mesmo? Não. Não, chakra básico é paralelo. Não. Tá. Não te pergunto porque são os únicos dois que não têm entrada e saída, e o básico é entrada e saída, né? Os Então, outros mas têm nas costas, o né? básico é normal, é paralelo, Que é da coronário mesmo. Que só o interessante. coronário. É algo do coronário, não sei se é os pensamentos também que influenciam essa. Mas eu acho que é o campo energético que flui como turbilhão, e Sim. daí ele toma essa O energia. Mas nosso chakra também mais. Desculpa. não pode falar. É o nosso chakra também mais espiritual, né? Mais ligado à espiritualidade. Mais Talvez elevado, seja né? essa a tônica, né? Uhum. Não sei. Se descobrir, me fale. Eu, Muito eu interessante. vou colocar. Eu acho que eu tenho o livro dela que eu achei, porque eu até fui atrás desse livro, a Doriana Tamburini. E daí lá fala assim: não, mas o chakra é o único que cruza é o coronário. Eu falei, nossa, que interessante. Eu já tinha percebido isso, mas achava que era desequilíbrio. No fim, não, né? É algo que, que tem. E a leitura hoje, você começa a ler, tem muitos livros muito bons para você se aprofundar na. Tem um livro, deixa eu ver, um dos livros que eu Sim, sim. mais Se gosto, orientar, assim, né? Uhum. Mostre pra gente. Isso é importante também. ó, Radiestesia, os novos gráficos em radiestesia. Tá. esse é Eu uso aquele ali para embaixo do computador. isso. O Antônio Esse que Rodrigues é está um na capa. estudioso fantástico. Ele tem muitos livros, ele desenvolve muitos gráficos. Então, esse livro aqui, assim, eu sugiro, tem que comprar algum livro, comprar esse aqui, assim, sabe? Então, Tá. fazer propaganda na americana.com é o valor mais em conta que tem, assim. Está ganhando comissão? Não estou ganhando comissão, mas é o valor mais em conta que eu procurei em todas as lojas. Até na estante virtual, que deveria ser mais em conta, estava mais caro. Não, às vezes lá é mais caro do que o novinho na loja. Eu já tive essa É experiência. Já verdade. fiquei brava, por sinal. É. E eu Paguei acho que vou 15, comprar. 12, 15 reais mais caro e comprei o novo, né, lacrado, com nota fiscal e tudo, mais em conta. Então Então. tem que tomar um pouco de cuidado. E tem livros Né? básicos, bem fininhos, assim. Anestesia radiônica. Aham. Esse aqui é Você tem forte. alguns também em PDF, né, que você mandou? Tenho alguns. Esse é forte. É assim, o nome é Ah, não forte, fala. né? Tudo que a gente Aham. fala, eu não gosto do termo assim, tudo que se fala manipulação, né? Parece que você tem um poder assim sobrenatural, assim, né? O livro é bom, mas Sei. apesar de eu ter, e daí do mesmo Antônio Rodrigues, aquele do primeiro livro, eles têm uns livros fininhos, assim, bons Avançada. de Aham. leitura. Levanta só um pouquinho a capa para eu ver o. Ai, que bonito. Os pêndulos. Esse Tá. é outra linha de pêndulos, né? E tem até Sim. o Estou vendo o formato diferente, né? Aham. Olha, bem diferente mesmo. então a gente tem um livro bem antigo, esse aqui é bem antigo que eu tenho, ele fala de Tá. radiestesia e fala até do poder das pirâmides, da energia das pirâmides, né? Como você fazer trabalho com pirâmides, ter Tá. pirâmide de cobre, né? Para energizar a água. Então, eu acho assim que quem quer estudar, quem quer conhecer, tem um campo vasto assim para. Nossa senhora, esse dia eu vi uma bibliografia que eu fiquei assustada. Falei, gente, eu vou ter que falar com alguém, né, com você, é claro, né, para me orientar, porque você não sabe nem para que lado ir, né? Porque Assim, tipo, que autor é bom, né? Que autor não é, porque tem muita coisa. tem muita coisa, tem muita Uhum. gente escrevendo. Hoje, por exemplo, site bom
que eu recomendo é o radiestesia.net, professor Sérgio Nogueira, eu acho que é uma pessoa assim fantástica. Séria. Eu já fiz curso com o professor Caffarelli, que é antigo nessa área, assim, também, né? Então, Famoso, né? cursos de Conceituado. mesa radiônica eu fiz vários até desenvolver a minha, né? Eu gosto muito de trabalhar com a mesa. Falando em mesa, mas assim, sintonizar, situar o pessoal, né? Duas coisas, radiestesia e radiônica, são duas coisas diferentes. A É bom radiestesia, diferenciar. a gente vai medir, a gente vai ter um diagnóstico do que a gente tem interesse. A radiônica trabalha com gráficos. Na radiônica, a gente vai corrigir o que a gente mensurou na radiestesia. Então, são duas Complementares, né? formas que se complementam. Por exemplo, Uhum. vamos ver aqui. Deixa eu tirar minha mesa aqui. Então, gráficos de radiestesia são os que têm opções de escolha. Esse aqui é um gráfico de floral, Isso é do floral. né? Tem os nomes Ele é dos lindo, né? florais, E o que todos os florais em volta. e todos os florais em volta. Então a radiestesia é isso, ela vai te dar a opção de escolha, de você escolher. Por exemplo, essa mesa também é uma mesa terapêutica, então ela tem a opção de escolha do trabalho terapêutico, do que eu indico para uma pessoa trabalhar. Essa mesa é do professor Emerson Essa eu não Peixoto, tenho. que é uma mesa para você trabalhar em consultório com o teu paciente. Então você pode trabalhar, você reikiano pode trabalhar com uma mesa dessa, você constelador, porque ela indica constelação, você sabe o desequilíbrio do chakra. Então, isso são mesas radiestésicas, onde você tem opção de escolha. Mesa radiônica envolve gráficos, são os gráficos radiônicos, aquele livro ali primeiro, os novos gráficos radiônicos. Então, é onde você tem a capacidade de alterar o que foi medido, o que está em desequilíbrio. Então, tem essa mesa que é mesa de prosperidade. Essa Tá. mesa eu fiz um curso muito tempo atrás, é uma mesa de reiki. De reiki. Essa para Ah, gráficos. Deixa esse eu... gráfico do meio é aquele do Melquisedeque, alguma coisa assim? Tem assim, então, tem pontos do reiki Hum. de Kabbalah e do reiki do Karuna, né? Essa aqui Ah, Karuna Rei. do Aham, Karuna reiki, tá. né? Uhum. É, essa aqui é dos 7 raios. Nossa, que linda também. Então, trabalha com a energia Cores do arco-íris. dos mestres ascensionados, né? Tá. Essa é a minha energética, Ah, então, maravilhosa. que essa o pessoal tem tido muito efeito com essa mesa. Estou me pedindo curso, mas eu gosto da curso presencial dela, mas vamos ver. E esse é um curso que eu fiz recente, já teve atualização. Vou fazer de novo o curso dessa mesa. Esse aqui chama-se mesa de diagnóstico. Então ele trabalha com É a diagnóstico, chamatrina, a né? chamatrina, o olho de Uhum. Horus, muitas ferramentas. Ele trabalha com energia de cura de Santa Esmeralda, de Flor da vida. Flor da Uhum. Vida, Santa Esmeralda, Santa Ametista. Trabalha com Miguel Arcanjo também. Então essa mesa eu gosto muito Uhum. também. Então, Tem um o que amigo em São Paulo que trabalha com a mesa da Quanin. quem? Quem que trabalha? Quanin, Mas quem? uma Quem? amiga em São Paulo, Ah, sim. Eu já vi o curso dessa mesa, Valéria, não fiz ainda, né? Já. Valéria Quanin. Ela fez curso de reiki comigo. Ah, então, Junto eu comigo, não comigo o curso, nós fizemos juntas, juntas. terapeuta reiki. E fizemos Karuna, eu acho que também juntas. Karuna um, 2 e mestrado. Hoje, por E é linda exemplo, a mesa também da Quanin. É.
tem mesas, assim, tem um curso que eu vi que me chamou a atenção da mesa de São Miguel Arcanjo, né? Daí, por Você exemplo, gosta dele, eu né? gosto, eu tenho a egrégora, eu gosto muito de São Miguel Arcanjo, né? Daí tem é, agora já saiu assim, porque a mesa, você tem que se identificar com a mesa. Esses dias eu vi uma mesa Sim, escolhi a sua, né? dos 7, como que era? Chama da. Eu não vou lembrar o nome, mas era assim, falei, nossa, mas não chamou a atenção, sabe? Como eu digo assim, Sei. tem uma mesa que me chama muita atenção, que é uma mesa de vidas passadas, que ele faz o tratamento de Olha, vidas passadas na mesa, né? Quantas vidas, o que viu em cada coisa, né? Então eu acho assim que mesa tem que ter afinidade. Uma coisa que eu sempre falo nos cursos, né? Que olhem no Pinterest, coloquem no Pinterest mesa radiônica. Aparece uma infinidade, sabe? Aparece hum, tipos que você nem sabia. Esses dias eu vi uma que eu gostei, assim, uma mesa radiestésica de é, aromoterapia. Eu que gosto muito de aromoterapia, tinha todos os aromas que praticamente para utilização. Então eu acho assim que você pega afinidade com aquilo. Para a radiestesia, sim. para a escolha, para você começar a trabalhar, eu posso depois deixar nas respostas. Tem um site para você elaborar os seus gráficos. Então, por exemplo, você, Sandra, você trabalha Hum, com 10 terapias. Ah, vamos dizer que você trabalha constelação, reiki, sui, reiki uhum. karuna. Você coloca, você faz um Reiki leque, xamânico. reiki Uhum. xamânico, você faz um leque com as suas 10 terapias. Quando chega a paciente para atender, você vai com o pêndulo ali e conectado com ela, qual a melhor terapia que ela vai responder ao tratamento com você. Indicada para esse cliente. Aham. Então, Ah, que eu interessante. acho bem interessante esse tipo de como trabalhar com essa possibilidade, né, ter a radiestesia para essa possibilidade, para essa mensuração. Então, e o Uhum. pessoal está descobrindo isso. O pessoal, como Minha eu irmã está digo, dizendo aí que ela também adora São Miguel. a São Miguel. São Miguel quando eu abri o consultório lá que você conhece, primeira coisa que Uhum. entrou assim foi a estátua de São Miguel, né? Eu não tenho Ah, uma religiosidade fervorosa, mas eu tenho uma admiração muito grande por ele, assim. Não sei como explicar. eu tenho com a Guanin. Então, Né? Eu não sou chinesa, não sou nada, mas onde tem coisa do Quarninho, eu estou atrás, eu compro livros. É engraçado, é é afinidade mesmo, é de afinidade. alma, vou saber. Então a gente não E sabe. num país tão antigo, deve ter andado por lá. Andou, com certeza, né? Se a gente tem essas afinidades, assim, a gente começa a Sim, trabalhar, né? Daí, por é. exemplo, falei, né, dos gráficos, né? Então, os gráficos têm a parte de diagnóstico, da escolha, quando você se propõe a escolher. Daí tem gráficos de análise, né, que são esses que você, por exemplo, o gráfico de escolhas ali foi, por exemplo, os florais, você escolher qual floral para a pessoa. Gráfico de Uhum. análise, eu considero essa da mesa, porque você está analisando qual terapia seria a melhor aplicada para ele. Daí tem os gráficos de correção. Naquela última mesa ali, nessa mesa, tem uma série de gráficos que indica qual o melhor gráfico para a causa desse Hum, paciente e depois, no final, quais seriam as terapias, né? Então, essa mesa ela dá a tá. opção do gráfico e qual a terapia. Se só um gráfico corrigiria o desequilíbrio ou se ele precisa de uma terapia junto. E daí tem os gráficos energéticos, né? Que a gente fala dos anti-magia, de corte de energia, esses que falam para colocar embaixo do celular, perto da mesa do computador. Então, Eu tenho um desse, da capa do livro. da capa do livro, Eu tenho esse um de metal na carteira e tenho um no celular. Esse, é.
Eu tenho um de cobre na carteira e tenho um de papel, né? Adesivo na capa do celular. Então, eu vejo assim É que proteção, né, de aparelhos é eletrônicos, né? Esse proteção aí, mais para né? inibir a radiação, né? De acordo com o Isso. que é ensinado, digamos assim. Eu tenho, por É mais ou exemplo, menos um o dos. papel do orgonite, né? Desculpa. Não, Mais ou menos falei, o papel do mais ou orgonite, menos o né? papel do orgonite, né? Outra coisa, por exemplo, Uhum. que eu gosto muito, o decágono. O decágono é um gráfico simples, onde a gente põe o Sim. testemunho. Eu gosto de utilizar, só um pouquinho que eu derrubei a minha mesa aqui. Opa, Eu tá gosto de bonita utilizar aí, capa. o decágono triplo. Então, Esse tá. decágono triplo, se você tiver ele numa folha de papel, você pode colocar o copo d'água e energizar a água 5 minutinhos só com a intenção. Energizo essa água para Tirar uma dor de cabeça, por exemplo. tirar dor de cabeça, para efeitos de ansiedade, de tranquilidade, e também pode ser feito à Ampliar a distância daí. concentração, Porque qualquer na coisa. radiestesia você pode colocar a intenção de um remédio. Ah, eu não estou com meu remédio de pressão em dado momento, né? Ah, Então, uma emergência. eu Ah, posso fazer a imposição das mãos com o copo d'água dentro do gráfico do decágono triplo, que vai potencializar, eu vou transferir, é, eu vou energizar essa água com a vibração do meu remédio. Claro, não vai substituir remédio, mas aquele sim, momento mas vai você vai dar ter uma. uma, um ganho, um equilíbrio de acordo com o que você precisa, né? É, só o fato de você parar, focar, né, respirar e você já está relaxando, automaticamente já está havendo uma alteração, né? Por isso que eu digo, esses dias um paciente meu falou que usou, né? Eu falei, ó, porque era noite e ele estava começando a sentir um pouquinho de dor de dente. Daí ele falou que ele fez, né? Fez isso, só que você não Sim. vai ficar fazendo isso, né? Você tem que ver a causa por que que você estava com essa dor de dente, né? Então, realmente, mas assim como um paliativo, como um emergencial, você pode usar, né? Há muita gente usa Só essa para ter uma ideia legal, ter a figura do decágono. nossa, enroscou, decágono e triplo na carteira, por exemplo. Seria, Aí, se é que numa o ideal emergência, seria um você pode materialzinho abrir e mais fazer isso. duro, né? Se você tiver, porque se você pode imprimir, mas aí no papel ele é descartável. Mas se você tiver assim num Ah, papelzinho mais entendi. firme, você pode ter na bolsa, né? Que ele tem um tamanho pelo menos seria um 15 por 15, né? Eles falam quando é Aham. individual o gráfico. Então, mas você pode ter, levar na bolsa E esse gráfico. plastificando, muda alguma coisa? Oi? Plastificando. Não, não muda. Ele tem gente que não gosta. Eu acho que não dá diferença. Dá para plastificar também. Mas eu gosto no material mais firminho, assim. Eu gosto ele Ah, entendi. Aí a num durabilidade é maior. durabilidade é maior. Parece que ele tem como que eu posso dizer, uma, Eficácia. uma eficácia maior, assim, né? Não sei, mas isso é Uhum. ancoragem minha também, né? A gente Sim, sim. a gente que trabalha, né, conhece também a ancoragem, a gente ancora materiais, né? Por isso que eu digo, eu tenho ancorado prosperidade o pêndulo de citrino, saúde eu tenho ancorado o pêndulo de, de quartzo verde. Então, a gente começa a trabalhar com esse tipo de vibração, né? A gente começa a identificar essa vibração mais firme, né? Sim. Então, E com você tendo tantos pêndulos, como que você mantém eles energizados? tem um segredinho, assim. Essa não é a pedra Ah, ideal. é, eu gosto dessas coisas. Eu gosto dessas coisas. Isso Ah, aqui chama-se selenita. Essa sim, pedra, ela tem a sim. capacidade de limpar as outras pedras. Eu uso nas minhas pulseiras de pedras. Eu tenho uma Então, dessa, eu ponho entre as pulseiras depois do uso para limpar.
para limpar. Então, eu gosto de ter a barra Isso. bruta. Né? A barra bruta tá. E eu consegui também uma que parece, quando eu vou fazer atendimento em mesa, eu ponho em cima do testemunho, ela é semelhante a um chifre de unicórnio, né? Então, eu digo que aquilo, a Ah, energia flui para a pessoa, né? Então, tá. até quando eu faço atendimentos Elas são mesmo, fantásticas, né? É. eu gosto dessa. Eu, Eu mesmo, quando eu aliás, faço, por exemplo, a atendimento de beleza das pedras e constelação, as propriedades com tudo isso que você faz é muito, muito lindo. sim, porque, por Ah, exemplo, desculpa, você estava conhecendo. falando. É, é duas pedras que eu digo que todo mundo tem que ter em casa, né? É a selenita e a turmalina negra. A Turmalina negra. selenita limpa, a turmalina negra filtra, né? Ela Olha, bloqueia. estou com cristal aqui hoje. É, então Ia pôr a turmalina, mas daí não ia aparecer. Eu falei, não, preto com preto não vai dar certo não hoje. vai dar certo. Bem que eu tive vontade de pôr em intenção, olha só. Olha só, veio a. Daí, por exemplo, eu mesmo em terapias como quando eu faço a constelação, a ficha, depois que eu encerro, a ficha da anamnese do cliente, ele foi embora, eu ponho essa selenita em cima para ela trabalhar o campo, o que precisa ser feito, né? Limpeza. Eu gosto bastante desse Você processo. falou em campo, pegando um gancho aí no campo, você também é constelador, né? Qual associação você faz dessa coisa do pêndulo com o campo Então, do Rupert vamos falar Sheldrake, da né? radiestesia. É, Eu estou morfológico. fazendo testes. Eu pedi Hum, para imprimirem para mim o decágono do tamanho do meu campo, que eu tenho um campo giratório. Eu gosto de utilizar o campo giratório. Explico que o campo é a mesa, mas as tá, intenções estão no campo giratório. Tem um prato de vidro giratório, né? E eu tá, encomendei para teste um decágono maior que o prato giratório, para saber. tá. Tipo aquele de micro-ondas? Mas assim ele gira, é tipo como que eu posso dizer? É tipo um prato de bolo, mas não é um prato, mas ele gira. Tá, Então, às vezes entendi. a pessoa põe o boneco, eu giro e faço ele olhar de frente para a pessoa. Né? Como Ah, que sei o que você está falando. A mesa que a gente chama de campo morfogenético para morfogenética constelação. da Ah, agora constelação. eu te entendi. Desculpa. Uhum, Então, só que entendi. para colocar embaixo do campo morfogenético, eu pedi para fazerem um decágono para mim. Isso. Ah, que interessante. Eu quero, porque às vezes a gente sabe, né? Oi, Michele, tudo bem? Porque a gente sabe, às vezes vem uma pessoa que diz assim, não estou sentindo nada quando vai mexer com o boneco. O boneco, então Estou eu quero, sentindo nada, né? não estou sentindo nada. Mas como você não está sentindo nada, né? Daí eu falo assim, vamos ampliar isso daí. Daí, com o decágono, é essa a ideia. Se o decágono amplia a intenção do atendimento à distância, em trabalhar ali com os bonecos na constelação, né? Porque eu trabalho com os Sim. bonecos, né? Não trabalho com pessoas. Eu gosto de trabalhar com os bonecos, eu tive mais afinidade com isso. Então, o campo morfogenético, eu acho que ele tem essa ampliação com os gráficos de radiestesia. Da mesma maneira, né, que antigamente se falavam, quem atende muito cliente, quem atende muito, médico, enfermeiro, né, forma de proteção, eles ensinavam o Feng Shui, ensinava por um quadrado vermelho, de papel simples, aqueles papel Color Plus, embaixo da mesa, entre você e o cliente. Porque ele filtrava toda e qualquer energia negativa do cliente. Então, nossa, se o Feng Shui. Para as pessoas que estão nos assistindo, como que elas podem usar isso na casa delas, por exemplo? Então, por exemplo, essa é uma parte para quem atende pessoas. Então, você está Uhum. na posição, tem uma mesa e o teu cliente.
sente que está sendo sugado por energias, assim, que a energia dos outros está terminando. Então você coloca Sim, um a pessoa está quadrado. carente ou está sofrendo e acaba, né, Quando você, sabe aquelas pessoas, inconscientemente, não por maldade, mas, né, eu estou sugando. puxando toda a Uhum. energia que chega com pessoas com essa queixa, né? Então você pega o papelzinho normal, assim, uma folha de papel Dito vermelho, esponjas, né? as esponjas, tem que ser filtro, não esponja. A gente faz aquele quadrado que aprende a fazer na escola, né? Pega, corta o excesso, fica com um quadrado Então, vermelho. Digamos assim que você imagine, imaginação criativa, que é um papel vermelho. Esse papel tá. vermelho você vai colar embaixo da mesa que você atende, onde você faz a Hum. entrevista, onde você faz a anamnese. Ali você filtra já um monte de energia densa da pessoa. E aí, ampliando esse seu conceito, por exemplo, se eu tiver um tapete na entrada do meu apartamento, né? Se eu puser isso embaixo do tapete, por exemplo. Eu tenho um- uma de cobre em São Paulo, né, que eu uso, Uhum, né? Com um símbolo, mas daí é da, da reconexão, né? uhum. Que eu uso para isso, mesmo para mim, quando venho da rua, né? Eu piso ali por 1, 2 minutos, já sinto que dá uma. Uma- Sem sapato, é claro, daí põe meu chinelo e sigo, né? Mas eu digo, para quem não tem isso, pode usar isso embaixo do tapetinho, por exemplo, para Eu quem entra acredito e que já seja passa o por mesmo ali. efeito, porque eu gosto daquele conceito da linha amarela da Disney, que eu tenho a linha verde no meu consultório, né? Eu tenho a linha verde. Aham. Se você colocar isso embaixo do tapetinho, você vai ancorar essa energia de filtro. As pessoas Sim, vão passar por ali, vai ficar tudo para. porque tudo na vida é intenção, né? Tudo na vida é intenção. É o que eu falo para meus alunos do nível 1. Gente, vocês não podem enviar à distância, porque vocês não têm o símbolo de envio, em tese, né? Porque a pessoa pensa mal de você, te deseja mal, você adoece e ela não tem nenhum símbolo, não tem nada. Como que ela consegue isso se você não pode mandar uma coisa boa, que é um reiki para uma pessoa, Às vezes a pessoa né? só te olha, não pensa nada, só te olha, você já É, fica. não é? Nossa, decai, dá dor de cabeça, dá náusea, dá tontura, né? Então, eu parto desse princípio e falo isso para meus. Bom, você é meu aluno, você sabe que eu falo isso, né? Você fez nível 3, né? Sim. Entendeu? Eu acho que tudo é intenção na vida. Se você quer prejudicar alguém, não precisa fazer mandiga, galinha preta, vela preta, nada. É só focar e você derruba Focar, aquela por isso, pessoa, é, eu, né? eu É a fiz mesma um, coisa o bem, né? eu fiz um curso de uma terapia quântica. Eu não gosto muito de usar o nome quântico, né? Porque o nome quântico parece que popularizou assim tudo que você não sabe explicar, se diz que é quântico, né? Então, Banalizou, né, eu diria. banalizou, né? Então, eu digo assim, eu fiz um curso terapêutico e eles Tá. falam, é, a teoria dele é que você não precisa pedir autorização para a pessoa para ela receber. Eu acredito que eu concorde com isso, porque se você enviar o bem, a pessoa tem que estar Sei. aberta. Você não pode, se você aprender uma técnica, você tem a pessoa, sabe que a pessoa às vezes não acredita, mas se você tem a crença, a percepção que aquilo faria bem para ela, eu acho que você pode Uhum. encaminhar. Claro que eu gosto, eu entendo que se a pessoa autorizar, existe uma via de mão dupla de canalização, mas a Eu, energia. é, eu dei o curso de Reiki 1 a Hum, semana passada, né? E até me perguntaram isso, né? O que eu respondo é: peça autorização para o amparador dele, para o guia dele, o anjo da guarda dele, exata. né? Por exemplo, a pessoa está em coma. Como que eu vou perguntar para ela se eu posso mandar reiki para ela, né? Ou reiki, ou sei lá, teta healing, fazer qualquer outra coisa. Não tem como você perguntar.
Então você pede para os amparadores, né? O anjo da guarda, cada um tem uma nomenclatura aí, né? E eu acho que é um jeito legal, porque se esse amparador não quiser que essa energia chegue lá, acha que não é legal naquele momento, né? Por exemplo, eu posso mandar para você e você está passando por uma cirurgia, o reiki não é legal durante uma cirurgia, Não, e né? às vezes a Só pode pessoa voltar antes da expõe. anestesia. Então, o Exato. amparador pode cuidar para que essa energia retarde e chegue depois da cirurgia. Sei lá, eu acho que eles têm essa capacidade, não tem? Eu acredito que sim. E eu penso assim, às vezes a pessoa tem que passar por aquele processo. O Não é? amparador vai, não, ela É precisa, filtrar o que é bom ou não para ela ela, né? precisa sofrer um pouquinho mais, até ela entender, Sim, até ela aceitar essa crescer, energia. né? Tem alguma lição ali, né? Uhum. Então, eu acho que o Então, amparador pode filtrar isso por um objetivo maior, né? A gente só está vendo, é uma dor, coitado, dor, né? E de a dor repente, né, aquela espiritual, dor falar, é uma tem um dor objetivo de espiritual. estar ali, né? É, né? Então acho que faz todo sentido tudo isso aí. Então, eu acho que você não fere a ética, né, amor? Agindo desse jeito, fica de bom tom, né, para todos, né? E você fica tranquilo, né, sem preocupação. E eu sempre peço, porque quando eu mando, às vezes eu mando de madrugada, tem pessoas que trabalham de madrugada, né? Tem gente que está dirigindo de madrugada. Não é legal você mandar um reiki, por exemplo, né? A pessoa pode adormecer no volante, tem pouco movimento na rua, tem pouco estímulo, pouco barulho. Se a pessoa estiver cansada ou bebeu alguma, entendeu? Né? Uma cervejosa, um vinho, vai dirigir e você manda um reiki, ela pode dormir no volante. E você, em vez de ajudar, causar um acidente, digamos. Se a pessoa for suscetível, né? Nem todo mundo recebe reiki e desmonta, né? Mas um caso ou outro, então você tem que pedir esse apoio do amparador dele para evitar que você, com a boa intenção, mate alguém, Exatamente. não é? É. Por que não? Por isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha com essas terapias energéticas, né? O próprio da Sim. radiestesia. A radiestesia tem que ser autorizada. É falar, mas eu posso fazer, eu quero uma consulta com meu marido, mas ele sabe? Não, não sabe. A pessoa não vai Não, receber energia de uma mesa radiônica, não. porque E tem aí que é ter uma uma coisa frequência, diferente, mais específica, né? tem que ter uma frequência de mão dupla, tem que saber o que está acontecendo. Ele pode não estar nem parado pensandinho ali, eu vou ficar essa uma hora que você vai me atender à distância, eu vou ficar aqui sentado. Sim. Ele pode estar até trabalhando, mas ele tem que saber que está sendo feito um trabalho para ele e tem que ter autorizado, né? Isso que é o, o princípio, né, da mesa radiônica, a autorização, a intenção de ser autorizado, né? Então, Muito legal. E conta um caso clínico para gente. Eu adoro caso clínico, sempre peço para contarem alguma bom, coisa. eu vou antes falar duas coisinhas aqui. Como que a gente atende à distância, né? A Ah, gente legal, ótimo. pega Esqueci disso. pega um papelzinho redondo, e isso para pessoa física. Nome, data de nascimento, e eu gosto de colocar o endereço, quando a pessoa não quer dar endereço, pelo menos o bairro, né? E tem gente que gosta de colocar foto. Alguns colocam a foto. Por exemplo, numa mesa de prosperidade, você coloca o pedido, quantos por cento de ganho de prosperidade que você quer. Né? Isso para uma pessoa física. Pessoa jurídica, você faz um papelzinho retangular, pode inclusive colocar o cartão de visita da pessoa. Quando você vai fazer uma limpeza energética para uma empresa, né? Então você pode colocar o cartão de visita, né? E quanto ganho de energético, ganho financeiro, você quer aumentar para as pessoas. Caso clínico, assim, tinha uma pessoa do Rio de Janeiro e ela estava querendo mudar de profissão, assim, mudar não, ela estava com problemas na profissão, assim, Sei. estava patinando. Daí eu falei, venha para tem e ela falou, tem uma vaga em São Paulo, quero.
vamos ver se a gente faz o trabalho para aquela vaga. E eu falei, nossa, que interessante essa vaga. Eu fazia muito curso em São Paulo, seria interessante trabalhar, porque daí sempre também estaria indo para São Paulo, seria fácil de encontrar, ajustar os trabalhos, né? Daí fiz a mesa para a pessoa, né? Fiz a mesa, e são 11 dias que você faz o procedimento, tá? E em 11 dias faz e do primeiro até o 21º dia podem acontecer os processos, né, as mudanças, né? Daí esse cara falou, sabe, essa menina me ligou e falou, sabe aquele emprego em São Paulo? Falei, nossa, sei, deu tudo errado, mas eu recebi uma proposta que eu tô indo pro Nordeste. Vou ganhar muito mais do que eu Olha, ganharia em São Paulo. Então, assim, eu estava canalizando porque eu queria ela em São Paulo. Me era interessante ela em São Paulo. Mas a mesa para ela abriu outra oportunidade melhor. Então, daí pensar assim, não era o que eu queria, né? Não era o que eu pensava, porque a mesa ali você, por exemplo, você pode colocar numa mesa de prosperidade, procurar um lugar próspero para eu trabalhar com atendimentos. Daí aparece, nossa, estou olhando o lugar no centro. Mas aparece um bairro mais afastado, não sendo um bairro que você possa considerar ruim, mas é um bairro mais afastado. Mas talvez aquele lugar seja mais propício para o trabalho que você quer no teu fazer, lugar. sabe? Então, você fala, nossa, mas eu queria tanto aquele lugar no centro. Não, mas não, aquele lugar não era para você, né? Outros Daí você casos, abre e não flui, né? flui. Então, a gente vê que flui essas opções. É, outros casos, assim, daí eu tenho relatos, né, de pessoas que fizeram curso comigo também, que pediram o ganho o ganho financeiro, o aporte financeiro na mesa de prosperidade, e daí do nada conseguem vender um apartamento, assim, mas a mesa não ajudou. Como não ajudou? Mas tá, e o valor do apartamento você não considera que ganhou dinheiro com isso, assim? Então, as Sim. pessoas às vezes assim, sabe, tem uma piadinha que fala assim que a pessoa reza, 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 reza para Deus, eu prometo que eu faço um monte de coisa assim, se eu melhorar de vida. Aí a pessoa ganha na loteria, daí fala, Deus não precisa mais me ajudar, agora eu resolvi sozinho, né? Então, a pessoa não dá valor Tem, para não tem a aquilo, gratidão, né, pelo processo. ela não Isso enxerga o acontece, processo né? energético que ela está envolvido. Isso que é vontade de mostrar. Aquela famosa técnica do óculos, né, que você está louco para eu dar o curso. Eu estou esperando essa técnica faz tempo. Então, estou esperando a mulher me resolver o problema dos óculos, tá? Já pedi na gráfica lá, ela ficou a semana de me dar uma posição. Bom, falando da técnica do óculos, ela é tão mágica que as pessoas normalmente, depois que melhoram, não acham que foi a técnica que ajudou. Essa, é tipo isso, assim, sabe? A pessoa não acredita. Não, foi que pensa assim, mas você fez uma coisa tão simples. Não, foi outra coisa. Sabe? Foi. Uhum. Então eu digo, é a soma de processos que resolve. Não é só a intenção, mas tem a intenção, tem a força radiestésica, tem a oração dessa pessoa. Então eu digo que o somatório faz elevar os efeitos do campo energético, né? Sim, acredito. Uhum. E essa mesa é indicada exatamente para que coisa? Para que as pessoas saibam. Sim. Bom, eu tenho Em que 3 meses. situações é indicado, né, consultar uma mesa radiônica? Então, eu tenho 3 mesas. Eu tenho uma mesa só para prosperidade, né? Tá? Quando a pessoa tem problemas, ela sente que ela tem atrapalhos energéticos relacionados a ganho financeiro, prosperidade, O ela ganho escapa rápido, aquelas coisas, não para na mão.
Não é que ela vai ficar rica, mas ela vai Ah, entender sim. os processos, o que que ela também está fazendo de errado para isso. Daí eu tenho uma mesa de florais, que a mesa de florais eu digo que é um emergencial. Às vezes um paciente, Ivo, estou tendo crise de ansiedade, ou minha mãe está na UTI, o que que eu posso fazer? Então você consegue mandar remédios florais etéricos à distância com a canalização dessa mesa, com a energia dessa mesa. E daí tem a mesa energética, que ela tem ferramentas de limpeza. Então são N ferramentas, assim, até de saltos, passado, futuro, vida passada, para limpar algum bloqueio de vida passada, é, as pessoas que acreditam nos implantes, na implantes tanto arcturianos, Microchips? chips, assim, Uhum. ou mesmo assim, olho ruim dos outros, a energia ruim, para esse tipo de limpeza. Inveja. Uhum. Inveja, Olho gordo. olho gordo, Uhum. então eu digo, na mesa a gente já faz a limpeza dos chakras também. Então, e com, por exemplo, o decágono triplo na mesa, se você faz a mesa, daí você coloca o copo d'água ali, depois que você encerra a mesa, você coloca um copo d'água e você pode fazer até um reiki e essa pessoa, além no final de uma sessão de mesa radiônica, está recebendo um reiki. Porque se ela autorizou fazer a mesa radiônica, então ela está aberta a todos os efeitos que a mesa radiônica pode produzir. Se você sentiu que você deve passar um reiki, você pode passar o reiki, ela vai receber esse reiki à distância. Ela Entendi. está aberta Olha que interessante. para o trabalho da mesa. E tem gente que nas ferramentas coloca já específico a ferramenta do reiki, tem uma ferramenta em branco, a pessoa canaliza a ferramenta em branco como reiki, porque daí sabe que se sair ali, sabe que a pessoa está precisando do reiki, né? Então, eu acho muito bacana esse tipo Uma de coisa para equilibrar, né? Uhum. equilibrar. Porque eu digo que os É. gráficos trabalham muito com essa ideia. A própria Então aí cromoterapia, fica aspecto prosperidade, saúde emocional e saúde energética, energética, espiritual, emocional, é um energética e física, combo. né? Vamos falar assim, é um combo, né? Um combo, vamos dizer assim, é o combo holístico, físico, mental e espiritual, né? Então Sim, a mesa trabalha completo, né? a ideia holística, né? O tripé, o Uhum. físico, mental, espiritual e emocional, para desmembrar o que ela sinta que está atrapalhando, que às vezes a gente olha para a pessoa, vê que ela é travada, ela não tropeça, não vai, não flui. Então ali só de você ativar, se pega o pêndulo ali nos pontos ali, tem uma ativar, ajusta, harmoniza, equilibra essa parte. Você ativar com o pêndulo já desbloqueia Uhum. os aspectos da pessoa. Isso que eu acho bacana, isso que eu acho rápido nesse trabalho, Sim, né? Então, tá. Marlene Veloso. Oi, Marlene, querida, tudo bom? Ela está perguntando aqui, às vezes os amparadores de uma má energia... Não, acho que eu não entendi a sua pergunta. Podem ser plantas e animais? Funcionarem como amparadores, acho que ela está perguntando, Ivo. Se os animais e as plantas podem funcionar como amparadores. eu acredito que sim, né? A gente não vê aquele negócio que a gente fala das pessoas seca pimenteira. Uma coisa também que a gente fala, né? Uhum. Pimenteira nunca dentro de casa, sempre da porta para fora. Porque se Sim, da porta da entrada para fora. Porque se você está usando uma pimenta para pegar coisa já tiver lá dentro de casa, a energia já entrou. Então é sempre sim, fora de na casa, porta, na né? porta. Estrada de São Jorge, aquelas coisas todas, Arruda, É, né? se você Guiné, sabe? Tem um monte de coisa, né? se você disser assim, ah, mas eu quero usar isso para me proteger, é da porta para fora, porque senão a energia já entrou.
né? Por isso, Só que ali, quando eu falei, só complementar a resposta para ela, eu acho que ela está perguntando em cima do que eu falei, né? É assim, Marlene, quando a gente fala amparadores, são os seres de luz que são responsáveis por nossa vida aqui no planeta, né? E vieram com a responsabilidade de cuidar da gente, né? Então, quando se faz a pergunta, se faz a eles, né? Não a um animal ou a uma planta, nesse sentido, tá? E, embora esses também protejam, não é a eles você perguntaria, né? A Marlene é reikiana também, mas eu acho que minha a pergunta aluna. dela é por que que também a planta adoece, porque tipo a energia pegou nessas coisas Pegou nela, sim, que, não, você complementou. Aham. né, Morre sim, né? Seca, a gente fala seca pimenteira, né? Olhar de seca olhar de pimenteira, Santa Pimenteira. né? Tem sim. Eles funcionam como proteção daí no caso, né? Então, como É, porque daí eles são a esponja, né? Enquanto a gente colocou filtro, sim, tem coisas que eles têm a função de esponja, de absorver. Eles falam que a energia sim, do cão e do gato é para bloquear a sim, energia de fora, né? Então, por isso que eles sim. são, Por isso que muitos adoecem em nosso lugar, né? uhum, eles não são os amparadores Muitos espirituais, animaizinhos, mas eles são as nossas esponjas de saúde, né? sim, De proteção, né? Eles estão ligados conosco com a proteção. Por isso que é interessante essa colocação assim. sim. Sim. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, a hora é agora. Agora vamos. Tentei fazer bastante aqui para ver se clareava para vocês, mas estamos abertos aí. Deu para entender, Marlene? Não sei se foi claro o suficiente. E, Depois e no você não final está dando esses cursos, então, em online? eu vou dar o curso da mesa da prosperidade online, totalmente online. Eu reduzi, eu desmembrei o meu curso em três. Ele eram 2 dias, eu desmembrei em três cursos. Então eu vou começar com o básico e a mesa de prosperidade agora em outubro, lá por metade de outubro eu tenho esse curso, tá? Um curso com um preço mais ou menos simbólico, assim, porque todo o material vai online para a pessoa imprimir, para trabalhar, né? Uhum. Tem que dispor de um pêndulo, né, para começar. E vou ensinar depois, mais para adiante, talvez novembro, dezembro, eu vou ensinar a de florais e depois janeiro, fevereiro vai ser a energética. Então, e Uhum. tudo esse processo online. Eu As gosto. florais eu fiz com você junto com a energética, né? Esse Isso, que eu isso. não fiz. Então, Mas outubro eu estou o, enrolada. Vamos ver se. Depois a, me manda o flyer. Eu já a, estou bem enrolada em outubro. a da prosperidade, você aprendeu a mexer com os gráficos. Eu transformei em mesa. Na sua apostila tem os gráficos de uso da prosperidade. Só que para facilitar, eu transformei em mesa, né? Entendi. Que assim eu fiz assim o como que funcionava melhor para mim, né? Que eu sempre fazia Tá. aquele negócio, imprimia nos papéis, aí tinha que jogar os papéis fora. Daí sustentavelmente Uhum. também isso não era viável. Tá. Daí daí eu preferi montar uma mesa. Tá. Tem alguém perguntando aqui, eu acho que é a Nara. Oi, Nara. Quando fizemos uma pergunta para o pêndulo, a resposta seria do nosso inconsciente? Isso que entendi. Isso é o nosso inconsciente que responde através de movimento ideomotor na mão. Então, você vai, por isso que existe uma coisa chamada calibração de resposta. Quando você pêndulo, você tem que fazer uma limpeza no pêndulo e aprender como ele funciona. Você saber o que é uma resposta sim, o que é uma resposta não, o que ele não quer responder, porque às vezes ele trava e ele não vai para frente nem para trás, né? Então, existe uma coisa chamada calibragem, né? Em cursos assim a primeira aula de pêndulo, assim que você entende como os teus movimentos, né? Você pega o pêndulo e vai perguntando coisas que você já sabe. Ah, meu nome é Ivo, ele vai fazer um movimento.
meu nome é Rogério, ele vai fazer outro movimento para não. Então, só que você tem que treinar bastante isso para daí interpretar os movimentos ideomotores do teu inconsciente. E você vai se surpreender com os resultados, porque é... Por isso, a Sandra falou que eu dei um pêndulo para ela. Eu não dei o pêndulo, ela que escolheu aquele pêndulo. Só que ela não sabia que pêndulo era. Eu faço uma prova, né, Sim, no curso presencial, né? As pessoas não sabem que pêndulo é que pêndulo, mas energeticamente cada um escolhe um eu pêndulo que escolhi tem aquele. afinidade. É o preto, né? Só podia. Então, obsidiana, né? Se não me engano, era obsidiano o seu, né? Obsidiana negra, não é ônix, não. Obsidiana negra. Aham, perfeito. O pêndulo traz respostas de vida passada de acordo, depende da mesa que você tiver, traz sim. Quantas vidas é aquele problema, qual a trava, o empecilho que você tem, A origem, né? né, a origem, se você, de acordo com a mesa que você tem, ele dá a resposta sim de vidas passadas, dá para acessar também, né? Então, eu digo assim, a pessoa que começa a trabalhar, ela entra no estado ampliado de consciência Ah, é uma ali, delícia. que as horas passam e você não Não é nada. percebe, né? Não. Daí, uma vez, uma aluna perguntou, porque ela queria atender profissionalmente com isso, né? E era o primeiro curso dela. Daí ela falou assim, mas eu posso atender 5 pessoas numa tarde? Eu, pode. Tem que ver como vai ficar a sua energia entre uma e outra, porque a pessoa não é acostumada com essa troca de energia. Mas pode. Daí ela disse que atendeu uma pessoa, teve que encerrar, deitou e dormiu a tarde inteira, porque Se desenergizou até os fios de cabelo. ela Ah, se sentiu sugada com a energia. E eu atendi um parente, imagine saber de uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu falei, é por isso, é, é treino. Daí você começa a saber o quanto você começa a se doar e o quanto começa a proteger. sim, Posso perguntar perfeito. qualquer coisa para o pêndulo? Existe um gráfico chamado do Yoshua, que ali você pergunta se essa questão é justa e divina. E ele vai dizer sim ou não. Que às vezes é preparado para Responder, essa resposta. Depois você sim, trabalhar a questão, aí você saber. Mas você primeiro pergunta ali se é justo e divino, porque às vezes você não está preparado para a resposta que você vai ter para essa situação. Mas, a princípio, você pode perguntar qualquer coisa para o pêndulo. tá. Pessoas treinadas, né? Claro, pêndulo não é oráculo. Não confundir pêndulo com oráculo. Eu quero, por exemplo, eu quero saber se vai chover nos próximos É dias. melhor consultar o I Ching, né? E daí eu quero saber se vai chover nos próximos dias. A chuva já está rodando por aí se tiver. Então, não seria oráculo, né? Se vai realmente chover, não seria. Mas eu quero saber os 6 números da Mega Sena. Você pode até tentar, de acordo com o seu treino, mas aí você está fazendo uma coisa adivinhatória, né? Não é uma coisa para adivinhar. A, as perguntas do pêndulo têm que estar embasadas em respostas sim ou não. Se você tiver titubear na pergunta, o pêndulo já não responde, porque assim o teu inconsciente não entendeu a pergunta. Então, tudo que for sim ou não, que não seja adivinhatório, é, é viável de se perguntar. Olha que interessante. Uhum. Maravilha. Ivo, querido,
Muito obrigada. Muito obrigado pelo Gostaria que você botasse convite. seu contato aí, né? Para as pessoas tiverem mais dúvidas, perguntas e quiser as dicas dos livros que você mostrou também, né? Uhum. Ou uma consulta, né? Quiser conhecer o teu trabalho mais de perto, né? Gostaria que você deixasse também aí seu telefone. Eu tenho um pouco de receio que você já deu umas travadinhas aí, quando chega esse horário, para frente começa a ficar meio insegura Eu a digo que internet, né? A minha aqui não é muito é o potente. horáriozinho do pico, né? O É, horáriozinho do pico. o povo começa, né, com as lives e tal, e aí eu tenho um pouco de medo de travar e a gente não conseguir encerrar bonitinha, né? Então, Então, só por isso que eu tô então, antecipando. eu tenho uma página aqui no Facebook chamado Núcleo Quiron, que é a página dos atendimentos terapêuticos. No Instagram também, Núcleo Quiron e Núcleo Quiron e @Ivliran. E eu tenho consultório no Centro Cívico, que eu atendo com hipnoterapia, radiestesia, barras de axis. E convido vocês a conhecer um pouquinho o trabalho. Embaixo da live, aí embaixo dos comentários, eu vou colocar foto dos pêndulos e vou dispor a foto dos livros para quem se interessar. Ah, legal. Maravilha. Que daí Melhor que encomenda. já fica tudo na Uhum. live mesmo, né? Quem assistir a Isso, live isso. e buscar já tem Aham. as informações aí mesmo. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Eu só ver se não me escapou nada aqui. Se quiser dar uma olhadinha aí também. Pergunta, resposta, essa que você já respondeu. Ah, de nada, Marlene. Plantas, nós já respondemos. Uhum. A Michele estava aí nos assistindo também. Lilian, obrigada pela presença. Bracel, Ruth, Jô, Cláudia Borges, Vânia, Silvia, Leonir, muito obrigada. Dilu, Vera Lúcia, Ângela Barreto, bastante gente. Pedro Paulo, Sandra Gaia, Márcia Caron, Nelma, muito obrigada. Não, acho que não tem mais perguntas, não. Então, te Sônia, agradeço telefone, infinitamente por pôr do eu seu vou tempo deixar mais uma vez para nos. deixa eu passar meu telefone. Sônia, É? eu vou deixar escrito também embaixo aí o telefone, que é mais fácil para Ótimo. vocês Isso. identificarem aí, tá bom? Gente, É, obrigado, Sandra, obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aí, adorei. vamos trabalhar e eu vou te contando das Certíssimo. experiências Vamos. do campo morfogenético com o decágono embaixo, para a gente trabalhar com essas Tá experiências legal. aí. Uma hora dessa, quero fazer a reciclagem aí das mesas. É, vai fazer, vai. Aguarde que para mês que vem tem surpresa. A mesa tá turbinada. A mesa tá Ah, é? turbinada já. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Tá bom, querido. Tá. Muito obrigada. Um beijão para Pessoal, você. Tá? obrigado. Sucesso aí, querido. Tá bom. Tchau, Tá? tchau. Até mais. Obrigada a todos, gente. Até a próxima, na próxima terça-feira. Até a Na próxima. próxima terça-feira teremos, deixa me ver aqui. Terça-feira teremos o Wagner. Wagner vai falar sobre campos mórficos ou morfogenéticos, uma pesquisa que ele já está fazendo há um bom tempo. Então, estão todos convidados. É, e vai ser bem legal, tá? Que ele está se preparando já há um tempo. Era para ele ter me dado no final do mês que vem, mas ele está lidando com uma reforma e me pediu para adiá-lo para esse mês. Então acho que vocês vão gostar, porque vai falar do campo morfogenético da constelação, vai falar de bastante coisa interessante aí, uma pesquisa bem interessante que ele está fazendo. Muito obrigada, gente. Um beijão, carinho, grato por quem tem me seguido aí já há um bom tempo.
Espero que esteja contribuindo com informações aí diversificadas para vocês, né? Vocês viram que a gente está indo de áreas bem diferentes, né? Eu acho que é importante a gente ter noção de tudo, até para a gente poder dizer acredito, não acredito, gosto, não gosto, a gente precisa saber para poder opinar, né? Claro, tudo tem limite, mas dentro do possível, nada que nos fere, eu acho que a gente pode fazer pesquisas, né? Ouvir as pessoas falarem de coração aberto e, e a gente sempre aprende alguma coisa, né? Muito, uma boa tarde a todos.